casco aqui, quando está seco e ele está desse jeito, não tem grandes problemas, só dificulta o animal de apoiar-se, né, andar. Então ele começa a se apoiar de maneira inadequada, o aprumo dele vai ser comprometido. Mas se houver um período de chuva, a lama, ó, ela vai se acumular e vai ficar aqui, vai criar um ambiente. Se houver uma lesão e as bactérias que provocam o problema de pododermatite houverem no ambiente, esse animal vai desenvolver o que a gente chama de pododermatite. Vão começar a mancar, e se você não conseguir tratar ele logo no início, o que é que vai acontecer? Esse animal vai ter dificuldade de andar, vai transmitir a doença para os outros cascos dele mesmo e de outros animais que existem ali. Então, o casqueamento de caprinos e ovinos, ele é importante, principalmente para quem tem cabra de leite, que às vezes é um animal que fica mais preso, que não sai tanto, que não anda tanto. Então, o casco do animal começa a crescer por falta do desgaste. O animal que anda muito, que corre muito no ambiente, né, o dia todo rodando, o próprio terreno vai desgastando e você não chega a ver uma situação como essa que está aqui. Bom, aí vocês já viram algumas doenças, né, alguns dos principais problemas, e aí a gente vem para o segundo ponto de medidas, né, que a gente busca. Então, as principais medidas de prevenção, qual é a primeira que a gente fala? Vacinar. Então, a gente está vivendo agora um problema no mundo, né, de pandemia. E não existe um remédio, nem um tratamento que diga assim, ó, você adoeceu, toma esse remédio aqui, está curado. Então, a vacina é uma das únicas alternativas que existem para doenças para você evitar a morte. E dentre essas vacinas, vocês vão ver que eu vou falar tanto da raiva quanto de costridiose, né? Então, a raiva pode não ter tido caso, ou vocês não souberam que houve caso aí na região, mas existe a possibilidade do vírus estar circulando aí na região, através de morcego, raposa, tatu, cachorro. Todos esses animais podem transmitir a raiva. E se você não tiver os seus animais vacinados, o que é que vai acontecer? Um que for contaminado pode transmitir para todo mundo. E até você e sua família podem contrair a raiva. Então, raiva é uma das doenças que a gente recomenda vacinar, porque o rebanho vacinado, você tem menos chances de que, se ele estiver em contato com o vírus, essa doença se estabeleça e você perca animal, né? Então, vacinar sempre. Isolamento de animais doentes. O que é que vocês estão ouvindo no momento, de uma forma geral? Fique em casa, fique isolado, não tenha contato. Se for no mercado, não fique no meio de muita gente. Tente ao máximo não ficar misturado. Por quê? O animal apresentou uma doença, essa doença é transmissível. Se você não tirar ele do meio dos outros animais, o que, que vai acontecer? Ele vai transmitir para todo mundo. Lembram das doenças que eu comecei a falar? Da ceratoconjuntivite? O primeiro animal que você viu com o olho incomodando, qual é a sua atitude? Pega ele, tira, separa ele do rebanho. Se você não fizer isso, a tendência é muitos animais se contaminarem e você acabar tendo que ter um custo maior e mais dificuldade de tratar esses animais. Boqueira, a mesma coisa, né? Aí outra coisa, vamos dizer assim, eu vou comprar um reprodutor aí com vocês, né? Então eu vou aí na região, tem lá vamos dizer que eu conheci seu Zé ou seu João, e ele tem um reprodutor muito bom, um bode excepcional. E seu João chega para mim e diz assim, olha, seu Fábio, meu bode aqui, meus animais são todos saudáveis, aqui um bicho não adoece, e os animais são muito bons. Eu vou respeitar e vou até acreditar no que ele está me dizendo, porque nem ele, às vezes, sabe que o animal dele pode ter uma doença, porque o animal tem a doença e não mostra os sinais dessa doença. Então, o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou aí, compro o animal dele e levo para minha propriedade e deixo ele isolado, né?
sem contato com os meus animais por pelo menos uns 30 dias. Porque se ele tem uma doença que eu não consigo ver agora porque não tem sintoma, pode ser que durante esses dias esse animal adquira esses sintomas e eu disse, olha só, o animal lá na fazenda do seu João não tinha boqueira, mas agora que eu botei aqui na minha propriedade, olha o animal com a boqueira. E aí, essa boqueira que ele apresentou, se ele está separado dos meus animais, o que acontece? Eu não tenho problema, porque ele não vai transmitir para os meus animais. Eu vou esperar ele se curar, ou vou tratar ele para aí eu incorporar ele ao meu rebanho, né? Assim como para outras doenças, né? Então, todo animal que não é da sua propriedade, você comprou ele, você não deve colocar ele junto com seus animais de imediato. Você prepara um lugar separado para ele, dá comida no coxo, bota lá num cercadinho, que ele não tenha contato com os animais do seu rebanho. Destino adequado dos animais mortos. Esse é um outro detalhe, gente. Então, por exemplo, o animal morreu. Você não sabe, às vezes, nem do que o animal morreu. Se você não pega aquele animal e enterra, ou bota fogo, né, de maneira a você eliminar aquela carcaça, o que vai acontecer? Certamente você poderá estar deixando um reservatório da doença para os outros animais. A doença que matou aquele animal é uma doença que pode ser transmitida para os outros e pode ser até levada por outros animais, como cachorro, raposa, urubu, todos esses animais que consomem, né, carcaças de animais mortos, podem levar essa doença para várias propriedades vizinhas. Então, o animal morreu, cava um buraco, faz um local lá, enterra esse animal, joga cal. Se tiver material para queimar esse animal, madeira, né, do próprio ambiente sobrando, madeira seca que não serve mais para nada, toca fogo nesse animal e elimina aquela possibilidade de contaminar os seus outros animais, né? Outro detalhe, gente, é o tratamento indicado para cada problema, né? O que acontece com a maioria dos produtores? Meu animal está triste. Aí eu vou lá na casa de produtos agropecuários e digo lá para o seu Heleno, seu José, seja lá quem for que me atenda lá, e digo, ah, meu animal está triste. Aí ele vai te perguntar algumas coisas mais, só que ele não sabe, né? Ele tá apenas te ouvindo em cima do que você falou. Aí o seu animal está triste, ele manda para você um vermífugo. Aí você vai, dá um remédio de verme para o seu animal, ele continua triste. Na outra semana você volta lá para a fazenda, para a cidade, vai lá na loja, ó, o animal continua triste. Aí ele, então deve ser uma infecção. Aí ele manda um antibiótico. Aí você vai, dá o remédio para o animal continua triste. E aí você vai, a cada semana, usando um remédio diferente, mas não deu sorte de usar o remédio adequado para o problema. Porque nem você, nem quem está vendendo, sabe qual é a doença que está cometendo o seu animal. Então, por isso que existem profissionais, como veterinários, por exemplo, que podem, nessas situações, serem consultados. Geralmente, as cidades de interior costumam ter algum veterinário. Então, está morrendo um animal, tenta mobilizar, ver através da associação, ó, vamos lá, vamos coletar um material, tirar um sangue, coletar fezes, vamos fazer uma avaliação do animal para ver, porque senão você compra vários remédios e nada vai resolver. O seu animal, no final das contas, morre e você ainda gastou dinheiro com vários produtos que não tinha utilidade para o problema que ele apresentava, né? Então tá aqui, né? Vacinar, gente, quem mexe com caprino e ovino, com bovino, com cavalo, seja lá que animal que você cria, gato, cachorro, o que for, vacinar é uma realidade. E para nós também é uma realidade. Então, quem tem medo de vacina, comece a procurar diminuir esse medo, porque a vida nossa vai ser tomar vacina. Tomar vacina de gripe, tomar vacina contra o Covid, outros tipos de vacina que são da rotina aí, do calendário de vacinação.
E os animais, gente, é um investimento que você faz. Uma dose dessa de vacina que você está aplicando aqui, ó, o custo dela é tão pequeno que, por exemplo, se você perde um animal desse, o valor dele dá para você comprar 2 vezes a quantidade de doses para você vacinar todo o seu rebanho aqui. Então, você tem que fazer uma conta. Eu posso vender um animal para vacinar todos os meus animais, ou posso arriscar uma doença, pegar esse meu animal e matar metade do meu rebanho, a depender da doença. Então, a vacina é um investimento, não é um custo, né? Outro detalhe é o seguinte, vamos dizer que eu encontrei no meu rebanho animais doentes, né? Se os animais estão doentes, todos com o mesmo problema, o que acontece? Você não precisa deixar um em cada lugar. Todos os que estão com a mesma doença, enquanto eles estão sendo tratados, você deixa aqui, ó, separados. Por quê? Se ele está, por exemplo, com a boqueira, ele está aqui separado e todos aqui têm boqueira, não tem problema. Mas se eles estiverem com boqueira em contato com os outros que não têm boqueira, o que é que vai acontecer? Automaticamente eles vão estar passando essa doença para os outros animais, né? É como se fosse uma sarna, vamos dizer assim. Todo mundo já ouviu falar de sarna. Se você souber que tem uma pessoa que tem sarna, você vai querer encostar nessa pessoa? Por mais que você goste dela? Certamente não. Porque se ela tiver sarna e você encostar nessa pessoa, certamente você vai pegar sarna, né? Bem, pessoal, aí temos outra situação. Acho que alguém mexeu em algum recurso aí que passou uns riscos aí, não foi na tela. As principais medidas de prevenção também, como eu falei para vocês, quarentena. Então vamos dizer, ó, tudo bonito aqui, né? Olha só, animais da raça Dorper, né? Um criador muito bom. Aí você diz assim, poxa, eu vou comprar esse animal. Esse animal aqui é um animal excepcional, um animal que vale a pena. Aí você vai, chega lá, adquire um cordeirinho desse aqui, ó, não tem nada que indique que ele tem um problema, uma doença. Aí como você vê que está todo mundo saudável, né? Que é um animal bonito, que não apresenta nenhuma doença, você vai pegar esse animal e vai jogar no meio dos seus? Não pode fazer isso. Então você vai pegar esse animal aqui e vai isolar ele em uma área lá da sua propriedade, em uma parte do curral, que ele não tenha contato com os outros animais. Pelo menos por 4 semanas, que dá aproximadamente um mês, né? Quanto mais tempo, às vezes, melhor. Se puder mais de 4 semanas, para alguns tipos de doença, ainda é mais interessante. Aqui está o caso que eu coloco para vocês, né? Aqui um aborto, e esse é o tipo de problema que acontece na maioria das propriedades, onde você, por exemplo, não tem os indivíduos, vamos dizer, uma peça tão pequena que as pessoas não se preocupam. Ah, deixa lá que o urubu come, deixa lá que daqui uns dias não tem mais nada. Aí é que está o problema, porque isso aqui pode se transformar como nesse animal aqui, ó, que é um, um cabrito, né, que nasceu com problema e não sobreviveu e fica assim jogado lá no meio do pasto. O que acontece? Aqui, gente, existem bactérias que podem provocar doenças como a morte súbita, né? Como o botulismo. Então, esses tipos de carcaça de animal morto que fica no ambiente podem ser problema para você. Eles podem contribuir com alguns tipos de doenças que são difíceis, às vezes, de serem tratadas se os animais não forem vacinados, né? Bom, e aí falando de vacinas e vermífugos, né? As vacinas para a prevenção, né? A gente cita aqui clostridioses, raiva e linfadenite. A ordem vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloco mais importante para caprinos e ovinos, a gente vacinar de clostridioses na ordem mais até do que a raiva, embora a raiva seja uma doença sem cura. E em terceiro lugar, a linfadenite. Coloco em terceiro lugar porque trata-se de uma vacina que tem umas características um tanto quanto diferentes em relação às de cá. É mais difícil, às vezes, de você comprar,
Você precisa saber se seus animais que vão ser vacinados não têm a doença, tem algumas regrinhas, né? Vermifugação, ou seja, o remédio de verme para os seus animais. Que remédio de verme é esse? Tem que ser um vermífugo adequado. Então, seu Zé vai lá. Olha, eu estou falando de seu Zé e seu Zé está aqui na tela comigo, né, seu Zé? Hein, seu Zé? Está me ouvindo, seu Zé? Não sei se ele está me escutando. Mas vamos dizer que é Gessé, né? Vocês todos conhecem Gessé aí. Então, Gessé vai comprar um vermífugo lá na cidade. Aí o que Gessé faz? Que é comum na maioria dos produtores. Ele chega lá na loja e diz assim: eu quero um vermífugo que eu vou aplicar nos meus animais. E aí o rapaz que atende na loja, ele vai colocar no balcão lá vários vermífugos, né? Os mais baratos, os mais caros, o que ele julga que é melhor. E aí, um dos pontos que é mais comum é assim, querer comprar o mais barato. É natural da gente escolher o mais barato, por conta do custo. Só que o mais barato nem sempre é o melhor e quase sempre, na maioria das vezes, é o que todo mundo compra. Então, se é o vermífugo que não é o melhor e que é o que todo mundo compra, o que vai acontecer na hora que você aplicar nos seus animais? A possibilidade do verme já ser um verme resistente a esse vermífugo é grande. Então, você praticamente não vai estar conseguindo o efeito que você gostaria, né? Outro detalhe, a dose adequada. Quantos de vocês, por exemplo, têm uma balança para pesar os animais? Ah, professor, então todo mundo vai ter que ter balança? Não, mas você precisa ter uma ideia do peso do animal. Se o animal tem 50 quilos e a dose são 5 ml para 50 quilos, se você der 3 ml, vai resolver? Geralmente não vai resolver, você está dando uma subdose. E essa subdose que você está dando vai gerar que problema no seu animal? Um problema de resistência parasitária, porque você não elimina o parasita e você ainda estimula esse parasita a desenvolver resistência a esse vermífugo que você está dando. E a outra situação é a aplicação adequada, né? Se for para aplicar na boca, aplicar para a dose o animal engolir. Se for aplicar com agulha, a mesma situação, aplicar no ponto que a dose fique, né, no animal. Olha, gente, aqui eu coloquei para vocês o custo da dose, né? A dose de clostridiose, que é a vacina polivalente, ela hoje, para caprinos e ovinos, ela fica aí na faixa de 60, 70 centavos a dose. Por que isso? Porque a dose para caprinos e ovinos é menos da metade da dose de boi. Então, quando você compra essa vacina para dar para gado, né, para vaca, para bezerro, você dá ao bezerro e à vaca 5 ml para cada animal. Mas para caprinos, a maioria das vacinas das marcas mais conhecidas são 2 ml. Então, se essa dose custa 1,40, 1,50, 2 ml dela vai nessa faixa de 60, 70 centavos, né? E protege contra pelo menos 8, 9 tipos de clostridiose diferentes. Então, é uma vacina que protege não só contra uma doença, mas várias doenças, né? E a vacina de raiva, essa ficou mais cara, né? Eu lembro da raiva que era uma vacina relativamente barata, era 20, 30 centavos a dose. E aí, por conta de uma série de problemas, até de importação de produtos, a vacina hoje custa praticamente, para caprino e ovino, o valor aproximado do valor da polivalente. Então, se eu colocar aqui, né, o valor mais caro e arredondar ainda mais, as duas principais vacinas para caprino e ovino vão me custar em torno de 1,50 por animal. Aí você pode dizer assim, professor, mas eu tenho 100 animais para vacinar. A 1,50 por animal, R$ 150. Como esses animais nunca foram vacinados, eu vou precisar dar 2 doses, com intervalo de 3 semanas, por exemplo. Do mesmo jeito que o pessoal que já está tomando a vacina da coronavírus,
está fazendo? Toma uma dose e depois toma uma dose de reforço. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.